Bom, pessoal, então estamos retomando a sessão do dia 8 de dezembro às 14 horas da primeira turma ordinária da terceira Câmara. Então, nós vamos seguir na sequência da pauta, porque a gente já fez todos os de sustentação oral que estavam previstos para esse turno da tarde. Então, o próximo processo que vai estar em julgamento é o item 32 da pauta, recorrente à Áurea Holding Participações. Relator é o Dr. Lucas, a quem eu passo a palavra para relatar o processo. Número 32 da pauta, Áurea Holding Participações. Obrigado, presidente. Só um esclarecimento, o número 83 da pauta também é do mesmo contribuinte, tá? Uhum. E, na verdade, o 83 é um decomp não homologada e o 32 é multa isolada em decorrência dessa decomp não homologada. Então, se o senhor acha que é interessante, a gente poderia começar pelo 83, que o 32 é decorrente do 83. Tá ótimo. Estamos antecipando o 83, então, também, como a portaria permite. Seria de amanhã, 9 da manhã, mas está sendo antecipado para ser jogado conjuntamente com o 32. Então, pode relatar o 83, doutor Lucas. Obrigado. Então, vou começando pelo 83. Trata o presente processo de PERDECOMP transmitido em 21/3/2017, no qual o contribuinte visa compensar débitos nele declarados de RPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados pelo lucro presumido no calendário 2016, com crédito de saldo negativo de RPJ do quarto trimestre de 2016 no valor de 113 mil. A origem do crédito seria IR retido na fonte pela Caixa Econômica Federal sob o Código 3426, títulos de renda fixa da pessoa jurídica. Quando na análise do pedido, a autoridade fiscal proferiu despacho decisório manual, justificando que o sujeito passivo não comprovou a retenção no valor que alega possuir crédito. Além do que, os rendimentos correspondentes também teriam que compor a base de cálculo do imposto de renda trimestral nas respectivas declarações. IES ou DIPJ, o que não ocorreu. Continua o despacho decisório no sentido de que houve intenção dolosa de burlar o fisco, com a apresentação de uma série de declarações de compensação com créditos sabidamente inexistentes, pois não apurados, nem demonstrados ou comprovados, com finalidade de abster-se de pagar débitos tributários próprios. Por conta da não homologação, a compensação motivada pela inserção de informações falsas na declaração foi lançada multa isolada de 150%, objeto do processo administrativo 2018-96, que é justamente o número 32 da pauta, que encontra-se apensado ao presente. Resignado, o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, alegando em síntese que haveria suspensão da elegibilidade do crédito tributário pela interposição desse recurso. Em março de 2017, iniciou um novo procedimento de governança corporativa e contratou profissionais da área contábeis para fazer a própria contabilidade, bem como para enviar informações ao fisco, sendo, portanto, cumprida a obrigação de dispensar os instrumentais a partir de 2017, transmitidas com precisão as informações fiscais, entre elas as apontadas em DCTF e DIF, o que significa que devem ser consideradas como as corretas e ora ratificadas. Esse aqui é o ponto principal que o contribuinte insurge. A manifestante teria transferido poderes via procuração para que o consultor tributário, o senhor Márcio, verificasse possíveis valores de créditos oriundos de retenção do imposto de renda sobre aplicações financeiras dos últimos 5 anos. O consultor teria dito à empresa que os valores de IR retido na fonte e não aproveitados no próprio trimestre teriam direito a crédito de saldo negativo, que poderia ser utilizado para quitar tributos atrasados. Que o senhor Márcio teria realizado por conta própria as compensações, sem autorização de seus representantes, de forma a não ter conseguido mais contato com o consultor tributário para pedir documentos solicitados pela Receita Federal, e traz uma série aqui de outros pontos, tá? Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente em decisão assim emendada. O imposto de renda retido na fonte, sobre quaisquer rendimentos, somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica se o contribuinte possuir comprovante de redenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Uma vez que a manifestante não apresentou documentos que comprovem sua alegação, nem há registro nos sistemas de tal retenção na fonte, não há como se aderir tal valor para compor o saldo negativo de RPJ. Havendo a descrição correta dos motivos que levaram ao deferimento do pedido, o despacho decisório traz os elementos necessários para que a manifestante exerça seu direito de defesa. E o despacho é um pouco longo, eu também peço licença para não ler detalhadamente, os colegas têm acesso. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos defendidos em manifestação de conformidade, aduzindo que a decisão de primeira instância, para não se pautar em presunção de irregularidade, deve levar em consideração todos os argumentos de fato de direito apresentados pelo contribuinte, acreditando que, devido ao fato da decisão recorrida não ter considerado, em especial, o argumento de que a empresa teria sofrido com a atuação de um golpista, estaria afrontando o seu direito de defesa e, portanto, deveria ser considerada nula. Por fim, requereu o acolhimento das razões recursais, com cancelamento da exigência
ou afastamento da multa de 150% da configuração do crime. O relatório, passando ao voto, já o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua admissibilidade, razão pela qual ele conhece. Superada a preliminar de tempestividade, adentra-se nas demais a seguir. Preliminar de suspensão da exigibilidade. Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no que prescreve o artigo 1513 do CTN, os recursos dos processos administrativos tributários suspendem a exigibilidade do crédito tributário, independentemente do requerimento específico. Dessa forma, estando pendente de decisão administrativa definitiva, em razão de apresentação tempestiva de manifestação de conformidade e do recurso voluntário ora em análise, a exigibilidade já se encontra suspensa. Da cesseamento de direito de defesa, nulidade da adesão da DRJ. Aponta o recorrente que a adesão de primeira instância deveria ter levado em consideração todos os argumentos de fato de direito apresentados pela manifestação de conformidade. Menciona que teria apontado diversos argumentos que não foram considerados na decisão da DRJ, como, por exemplo, a necessidade de ser intimada a pessoa que aplicou um golpe no recorrente. Entende, assim, que, tendo em vista que a decisão recorrida não avaliou os argumentos apresentados sobre a atuação de um golpista, afrontaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, além do desrespeito ao inciso 2 do artigo 59 do decreto 70235, o que a macularia de nulidade. A argumentação de defesa do recorrente, entretanto, não possui condições de infirmar qualquer cesseamento de direito de defesa, conforme se detalha a seguir. Em diversos trechos do seu recurso voluntário, o recorrente afirma que teria sofrido com um golpe em decorrência da contratação de um vendedor de teses tributárias, que lhe prometeu analisar a atividade do grupo e teria transmitido os pedidos de compensação sem autorização prévia da empresa. Alegação que contradiz a afirmação do recorrente no sentido de que outorgou procuração para o suposto vendedor de teses tributárias. E aí eu trago aqui um trecho da própria argumentação do contribuinte. Foi passado ao senhor Márcio a procuração eletrônica por ele solicitada. As folhas 77 se confirma a outorga de poderes mediante procuração ao senhor Márcio por parte da empresa recorrente. Quanto à ausência de manifestação expressa de todos os argumentos de defesa, esses são dispensáveis, uma vez que o julgador, encontrando elementos suficientes para afirmar sua convicção, não precisa se manifestar acerca da totalidade dos argumentos apresentados. Inteligência do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC, em aplicação supletiva e subsidiária, nos termos do artigo 15 do mesmo diploma legal. Em que pese a desnecessidade de enfrentar a integralidade dos argumentos de defesa, o argumento que o recorrente sustenta, dar aso à nulidade da decisão recorrida, não se sustenta por si só, já que é incontroverso o fato de que foi concedida a procuração ao senhor Márcio, pessoa contratada pela recorrente que transmitiu os pedidos de compensação, ora objeto de litígio administrativo. Afasta com isso a preliminar de cesseamento de direito de defesa. De nulidade da capitulação. Alega o recorrente que o auto de infração teria sido lavrado com erro ou falta de capitulação, sobre o que de fato teria contrariado a lei, e qual fato seria a multa aplicável nos seguintes termos. Vou pedir licença para não ler. Tal alegação, entretanto, não merece prosperar. O despacho decisório é detalhado e específico em relação ao motivo pelo qual a compensação não foi homologada, fundamentando a aplicação da multa de ofício isolada qualificada, em decorrência da inserção de informações falsas na declaração, com base no artigo 18, caput, parágrafo 2º. A multa de mora, por sua vez, não deve se confundir com a multa de ofício isolada qualificada, tendo em vista que possui previsão legal própria e objetivo diverso, qual seja sanção ao contribuinte que não cumpre com suas obrigações em dia. No que concerne à dúvida levantada em sede recursal, se haveria sido aplicada multa de 20% ou de 150%, o contribuinte traz também essa informação de que ele não teria entendido se seria uma multa de 20% ou de 150%. Esclarece que foram aplicadas as duas, multa de ofício isolada, qualificada de 150%, multa de ofício qualificada de 150%, em decorrência, isolado qualificado de 150%, em decorrência da fraude considerada na declaração, e multa moratória de 20% pelo não cumprimento da obrigação tributária em dia. Outra dúvida que sugere o recorrente é de que não haveria, e tanto é que a multa isolada ela está em um processo à parte, né? Então, em decorrência da não homologação, teve a multa de ofício e a multa isolada está em processo à parte. Outra dúvida que sugere o recorrente é de que não haveria a devida e necessária motivação fática ou de direito para se rechaçar a pretensão pretendida. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação, tendo em vista o longo despacho decisório que fundamenta os fatos que deram causa à não homologação. E aqui eu reitero, o despacho decisório foi manual, tá? Foi bem detalhado, inclusive. Nulidade e ausência de descrição da infração. Menciona que não teria sido descrito o motivo pelo qual as compensações devem ser punidas e quais seriam as punições. A alegação, entretanto, não condiz com a realidade do despacho decisório manual elaborado. Veja o trecho. E é um trecho longo também, mas, enfim, ele detalha bastante aqui o porquê, o que aconteceu, que, de fato, houve
a apresentação de um PERDECOMP sem a existência do crédito em qualquer das declarações do contribuinte. Então, o contribuinte não se insurge contra isso, não traz que a declaração estaria equivocada, ele simplesmente se segura na argumentação de que teria sido um vendedor de teses tributárias que bateu na sua porta e que teria feito isso sem a autorização dele. O motivo, portanto, está cristalino: utilização de crédito que não teria direito por conta de retenção de IR-fonte sem comprovação. Ressalte que houve intimação para que o contribuinte apresentasse documentação que lhe salvaguardasse o direito creditório. Entretanto, nada foi apresentado, tampouco corrigiu as declarações. Assim, afasta a preliminar de nulidade por ausência de motivação. Quanto à discussão de mérito, intento do recorrente por a terceira responsabilidade pela transmissão do DECOMP, equivocadamente, e que, por tal situação, não deveria ser penalizada. Aduz que recebeu a visita de um vendedor de teses tributárias, chamado Márcio, que teria prometido analisar a atividade do grupo identificando créditos tributários. Menciona que o vendedor de teses teria se apresentado de forma convincente, boa aparência, bem trajado, portador de um ótimo vocabulário. Essa é a argumentação de mérito, tá? Essa é a única argumentação de mérito. Portador de um ótimo vocabulário e transparecendo um profissional muito técnico. Afirma ter otorgado poderes ao senhor Márcio mediante procuração eletrônica por ele solicitada. Pondera que a procuração teria um intuito único para que o senhor Márcio estudasse e analisasse as informações do recorrente, porém que ele teria realizado por conta própria compensação. Continua a linha de raciocínio no sentido de que tem convicção de que possui crédito a compensar, mas não sabe quantificar, tampouco esclarece de onde seria a origem, a ausência de certeza e liquidez. Reforça que requereu a intimação do senhor Márcio para que prestasse esclarecimento ao fisco, uma vez que estaria impossibilitado de apresentar os documentos solicitados a confirmar o direito creditório. Situação essa que teria sido causada por exclusiva culpa do ato praticado pelo senhor Márcio. Repassa ao fisco a obrigação de apontar quanto de crédito possui a recorrente, no lugar de glosar o crédito não confirmado. Nesse contexto, verifica-se que toda a tese recursal está lastreada na possibilidade do recorrente ter sido vítima de um golpe praticado por um profissional que recebeu poderes por procuração para atuar em nome dele. Acontece que a própria empresa recorrente afirma ter concedido os poderes ao senhor Márcio, sendo ele representante da pessoa jurídica na medida em que lhe foi concedido e, portanto, a responsabilidade por os atos por ele praticado cabe à empresa, não havendo como desconstituir o lançamento fiscal. O direito creditório pleiteado deve ser comprovado pelo contribuinte, nos termos do artigo 3731 do CPC, em aplicação supletiva e subsidiária, não lhe assistindo razão para tentar inverter o ônus para que o fisco lhe aponte quanto de crédito possui. Não há nos autos qualquer elemento fático probatório capaz de afastar a conclusão alcançada no despacho decisório, mas sim alegações contundentes de que, em que pese o suposto golpe, as recompras foram transmitidas por profissional autorizado pela recorrente. A questão das multas de 150%, por devolver matéria que já foi tratada em sede preliminar, reforça que a multa de ofício isolada qualificada foi aplicada em procedimento autônomo, vinculado ao presente processo em apenso. As guias relacionadas ao presente processo administrativo estão compostas com juros e multa de mora, não havendo que se confundir com o lançamento da multa isolada qualificada. Não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa que tomou conhecimento, inclusive apresentou defesa em relação ao PA de multa isolada. Indevida glosa do crédito, menciona que teria havido glosa indevida por acreditar que possui crédito a compensar sem detalhar o referido direito creditório. A alegação de que a glosa não poderia ocorrer na integralidade do crédito pleiteado não se sustenta em nenhuma razão de fato, de direito ou de prova produzida no transcurso dos presentes autos. A mera alegação de que possui crédito, sem contudo demonstrá-lo, não se mostra suficiente para afastar a glosa. E ele traz a ausência de dolo e tenta afastar a aplicação da multa de 150% e a abertura da representação fiscal na alegada ausência de dolo. Afirma que teria agido de boa fé ao otorgar poderes a um vendedor de teses tributárias e que estaria sofrendo os prejuízos decorrentes de um golpe. Aduz que não poderia o dolo ser presumido, mas provado, e que a compensação sem crédito suficiente não seria suficiente para dar ensejo à imposição de multa qualificada. Analisando o que dos despachos desses consta, entretanto, o que se verifica é que a fiscalização, após intimar o contribuinte para apresentar a documentação que confirmasse seu pretenso direito creditório, intimação essa não respondida, demonstrou a realização de ação dolosa do recorrente ao apresentar declarações de compensação com crédito sabidamente inexistente, que não constam em DIPJ ou DIF, tampouco em qualquer outro documento apresentado pelo contribuinte. Estou comprovada a prática de ato ilícito doloso previsto no artigo 299 do Código Penal e pelo artigo 2º da Lei 8137. Assim, não há que afastar a incidência da multa de ofício isolada qualificada, tampouco a abertura da representação fiscal. A questão dos juros de mora da taxa Selic, a aplicação da súmula CAF número 4, né? E, nesse contexto, eu voto por conhecer do recurso, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimentos.
fiquei. Esse voto é único para os dois processos? Não, é porque ele discute, ele traz discussão da multa isolada também, tá? Lá eu falo só da multa, mas ele acaba trazendo tudo, e como uma das argumentações dele é que não teria sido analisado integralmente os seus pedidos na decisão recorrida, eu preferi pecar pelo excesso, mas se acharem por bem, eu não conheceria de parte dessa alegação aqui, eu não sei. Como vocês preferem. Só porque, assim, aqui não tem multa de ofício, né? A multa está lá, né? Exato, a isolada está lá. Eu posso aqui não manifestar a respeito dela porque ela está em um processo autônomo. Entendi. Mas aqui o que tem? Tem os juros de mora e a multa de mora. Ou juros de Selic e multa de mora. É isso, né? Isso. É porque talvez fosse bom se... Eu não sei, porque fala aqui de juros sobre a multa de ofício e a multa está no outro, né, processo, né? Não tem multa de ofício aqui nesse processo. Ou tem? Não tem, né? Isolado, não. Só de mora. Talvez deixasse só a manifestação o seguinte, faça a ressalva de que a multa vai ser analisada no processo tal. Enfim, se quiser até bota o entendimento, mas diz essa análise cabe no processo tal. Uhum. Posso fazer esse ajuste. Tá bom. Bom, então eu vou colher os votos, pessoal. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator e faço aquela ressalva da questão quando o contribuinte ele é vítima de algum golpista, enfim, mas ele passa uma procuração, a responsabilidade é dele para a pessoa em quem ele delegou, né? E a questão aí, se ele se sente lesado, caberá no futuro, eventualmente, uma ação regressiva contra essa pessoa, mas ele não pode jogar o prejuízo que ele teve em razão, sei lá, de um golpista estelionatário para a Receita Federal. Então, assim, essa questão para mim é muito clara, assim, às vezes eu me comovo, mas cabe a ele entrar com ação regressiva aí para quem o prejudicou. Estão me vendo? Estão me ouvindo, me vendo? Tá com duas janelas. Vendo não, estou A câmera está desligada. Tô vendo sim, Lisandro. A que você tá vendo tá congelada, Bianca. Eu tirei a outra. Agora sumiu. Não, porque essa daqui tá só com a câmera desligada, Lisandra. É só ligar a câmera. Agora só falta a câmera. Pronto. Agora sim. Quando começou os debates, ou já votou? Não, a doutora Giovana já tinha votado, acompanhou o relator. Eu ia colher o voto do doutor Ornelas agora. Ainda estamos no 83, mas foi até bom o doutor Lisandro interromper um pouco. A gente pode votar junto, vamos votar junto, né? Eu estava até olhando aqui o 32, também as alegações são as mesmas, tá? O que tem é uma preliminar a mais de reformar-se impégios, afirma que a época em que foi proferido despacho decisório no processo principal, o que ele diz é o seguinte, no processo principal teriam falado de multa de mora e juros, e aí depois, falou-se de multa de 150 e da qualificadora da multa de ofício. E aí, depois de muito tempo, ele foi intimado do lançamento da multa isolada, que isso não poderia acontecer porque foi posterior e tudo, mas não. O lançamento aconteceu lá atrás e só teve a formalização em decorrência do pré-decômpito não homologado. É isso que eu falo aqui, tá? Ele traz, que afirma que a época em que foi proferido despacho decisório no processo principal, a autoridade fiscal possuía pleno conhecimento de todos os fatos ocorridos e da legislação aplicável, tendo optado aparentemente a aplicar a multa naquele mesmo despacho, entendendo com isso que não poderia a autoridade fiscal alterar a fundamentação legal da decisão negatória do crédito e majorar a multa nela consubstanciado. Acontece que a assertiva não condiz com a realidade. O despacho decisório no processo principal restou delimitado que, em razão da prática de fraude na elaboração da DECOMP, seria lançada multa isolada qualificada no patamar de 150%. O que ocorre nos presentes autos é meramente decorrência da não homologação e da constatação da fraude no processo principal. Não há que se falar em alteração de fundamentação legal, tendo em vista que se encontra devidamente fundamentada a aplicação da multa isolada qualificada no processo administrativo principal, tampouco em majoração de multa. É basicamente essa. A única alegação diferente aqui é a questão de termo de distribuição de procedimento fiscal também, tempestividade. Se quiser, eu posso tratar. São basicamente esses dois pontos. Tá bom. Eu acho que eu consigo votar. Vocês conseguem votar em conjunto? Eu acho que dá para votar em conjunto, presidente. Tá bom. Então, a doutora Giovana acompanha nos dois processos.
Acompanho os dois processos. No sentido de negar provimento, é isso, né? Isso. Doutor Dornelas. Também. Sendo que esse aqui tem preliminar, o 83 tem preliminar, 2, e o outro não tem. Os dois têm preliminares. Os dois. Ok, eu acompanho o relator, presidente. 83 e 32. O relator, fiquei só numa dúvida só de redação. Como ele está negando o Lucas, né? Isso. Negando a nulidade, no item 3, né? no item 83, na página 5, ele diz assim, a argumentação de defesa do recorrente, entretanto, não possui condições de infirmar qualquer cesseamento do direito de defesa. Aqui seria de confirmar, então, né? As alegações dele não possuem condições de confirmar. Infirmar seria negar as alegações de defesa. E não é isso que ele quer, né? Ele quer... Isso, vão ajustar. Acho que se infirmar pode ser trocado por confirmar. Mas acompanho nos dois processos. Obrigado, Lisandro. Nada. Doutora Bianca. Acompanho também, presidente. Bom, nesse processo tem preliminar, né? Então o resultado é por unanimidade de votos afastar as preliminares e negar provimento ao recurso. Então esse é o resultado do 32 e do 83. Exato. Então, pessoal, agora é o item 33 da pauta. Acho que é a autoria do doutor... Agora é o 33. É 33. É o doutor Dornelas que volta. Massa falida de Costeira, Transportes e Serviços Eireli. Compensação com falsidade também. Tem 33. Doutor Dornelas, pode relatar. Só um minutinho. O meu, eu não sei se está acontecendo com vocês, mas fica fechando meus processos aqui. Peraí. É o 33, né? Esse 33 eu estou encaminhando para resolução também, presidente. Uhum. Esse aqui é uma multa isolada. Que depende de definitividade do julgamento do recurso. Uhum. Então, traz recurso voluntário, interposto pelo contribuinte contra acordo X, que manteve o crédito tributário. Então, o voto, eu estou entendendo que existe uma conexão entre esse processo e o outro. Esse aqui depende do outro. Essa multa só existe se lá for confirmado a questão da compensação. Então, eu voto por converter julgamento de diligência. Deixa eu só abrir aqui. Na verdade, presidente, o de Lucas anteriormente era para votar também por converter, né? Qual do Lucas? Quem te votou agora? Não, ele julgou em conjunto. Não, ele julgou os dois, porque isso aqui é a multa, mas o que depende, você não tem. O Lucas tinha os dois. Eu estava com os dois processos. O anterior, o Lucas julgou o mérito da compensação e a multa isolada. Esse aqui eu também tenho os dois. Para ser bem, é porque o nome aqui, um fala que é massa falida e outro fala que é só Costeira Transporte. Mas é a mesma empresa, eu estou com dois processos. Então pode julgar em conjunto, eu acho. Pois é, eu entendo que deve aguardar. Você está com outro indicado para julgamento nessa sessão? Esse 901.260 é seu? Qual? Esse 901.260 é o que está com você, dos 2015-53? Quer ver uma coisa? Ele está aqui também. Quer ver? Deixa eu ver qual o item da pauta que ele é.
Só tem uma diferença que, na verdade, lá tem toda aquela celeuma de multa de 150. Acho que o seu é de 50, né? Não, só 50. Talvez tenha alguma diferença quanto a isso, mas eu também não sei. Porque eu não sabia desse seu posicionamento porque a gente tem feito isso para estimativa, né? Essa vinculação do processo da o outro é o 68. 68 é um paradigma. Uhum. Eu entendi, doutora. Você está dizendo o seguinte: ainda que você decida o 68 contra o contribuinte, você acha que esse processo tem que ficar sobrestado, é isso, doutor? A gente pode discutir isso, não? Mas, na verdade, a gente já julga assim há muito tempo aqui na turma. Dessa vez que eu fui surpresa com o Lucas aí. Não sei se eu vou ter diferente disso aí. A gente sobresta. Eu tenho uns 3 a 4 processos nessa linha aí, julgamento. Esse que acabei de botar o 32, então já está encerrado, né? Já proclamamos. Deixa para lá. Então, eu vou manter esse voto, presidente. Então, 33. Mas, de toda forma, a gente vai ter que votar o 68 primeiro, né? Não, pelo meu voto aqui, não. Não, porque, veja só, se a gente tiver o julgamento, por exemplo, esse do Lucas, na mesma instância, eu tendo mantido lá na homologação, eu não tenho nenhum problema em manter a multa, que ela sobe junto. A confirmação da multa, porque, para mim, se subir, sobem os dois, para a Câmara Superior sobe junto. Então, assim, na mesma instância, eu não tenho problema de reconhecer. Desde que eu tenha condições de julgar, desde que a informação eu tenha condições de julgar. Então, assim, esse aqui, se no 68, digamos, eu mantiver, digamos, a não homologação, eu mantenho a multa. Porque se eu derrubar, não, se eu derrubar, né, reformar, eu derrubo a multa e sobe os dois, né, de qualquer forma. Isso. Eu também tenho esse entendimento. Eu não sei como o Donato falou que vocês julgavam diferente aqui, e eu acho que, na verdade... A gente julgava diferente aqui já classicamente, mas não vai ter prejuízo para ninguém eu alterar esse julgamento aqui, não. Na verdade, eu estou dando... mas se for o 68, eu estou dando provimento parcial. Então, eu vou ter que sobrestar mesmo isso aí, não, aí eu acho que você, na verdade... É diferente. Não, acho que seria a multa... porque vai recomeçar de novo lá na origem. E vai ter que ficar aguardando saber o desfecho disso aí para poder aplicar a multa ou não. A não ser que se faça uma coisa condicional, entendeu? Então, o meu voto, na verdade, eu mantenho no 33, a não ser que eu seja vencido no 68 e se negue provimento. Se negar provimento, aí nego os dois, né? Acho que seria a solução para se encontrar aqui. Mas assim, essa questão da liquidação também, por exemplo, se você der provimento parcial, a multa 1% do débito, é só fazer refletir o resultado. O mesmo percentual lá, o provimento lá na multa é parcial em razão do que foi derrubado aqui. Para mim não é um condicional, é só uma questão de liquidação. O problema, Giovana, é que esse do provimento parcial, o processo vai voltar para a origem. Vai recomeçar. Aí fica o de cá com provimento parcial. Depois muda. Eu prefiro... Entendi. O que você retorna para a origem é para fazer um despacho complementar. Então vai ter que aguardar. A discussão no 68 é aquela questão da origem de crédito. Entendi. Não, nesse caso aí eu também entenderia sobrestar. Entendi, porque ele vai, na verdade, quando eu tenho uma decisão de mesma instância, eu aplicaria. Mas como você vai voltar, é como se, na verdade, eu tivesse ainda sem a decisão de uma instância inferior.
e aí eu realmente não teria como me manifestar. Nesse caso, eu sou brecha. Mas, de qualquer forma, a gente deveria começar pelo 68, né? Vamos lá, então, 68. Até para poder verificar qual é a decisão no 33, né? Sim. Concordo. Então, vamos lá, o 68. O 68 é a mesma data? É hoje também, é? Está apontado para hoje? Não. O que a gente pode fazer é tirar de... Alguém sai e antecipar, né? Faz uma vista de... Então, o prevista, ele tá eu tô pronto aqui. É sim. Ele é da agora. 68 é agora. O 86 que não, eu confundi. O 68 é de hoje à tarde. Então tá bom, então não muda nada. Mas, de repente, eu posso pedir vista no 33, a gente segue a ordem da pauta e... Não, eu tô com o voto aqui, 68, já pronto. 68, e na verdade o 68 vai julgar junto com 33. 69 e 70. E 69 e 70 são repetitivos do 68. Já mata esses aí, todos. Tá bom, então vamos lá. 68 da pauta é Costeira Transportes e Serviços Eireli, que é a mesma do 33, então, doutor Neves, relato 68, custos repetitivos são 69 e 70, e depois a gente passa para o 33. Certo. Podemos ir? Podemos, pode começar. Pronto, aqui é aquela discussão que o contribuinte, ele pleiteia pagamento devido ou a maior aos pares sólidos que não foi localizado, ou foi localizado, mas foi alocado. O contribuinte vai em manifestação, diz que, na verdade, houve um erro na DECOMP, pois ele devia ter postulado saldo negativo ao invés de pagamento devido. Aí eu entro no voto, digo que eu tenho adotado que em cada divergência deve ter essa intimação antes, como hoje ocorre, inclusive, porque penso que a fiscalização não possa limitar sua análise apenas nas informações prestadas em DECOMP, já que existem informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações, permite a análise da liquidez certeira do crédito pleiteado. Isso aqui já é pacífico aqui, inclusive o que levou aquela questão da IPJ, né? Então, por outro lado, parece que não se trata mesmo de pagamento de estimativas, ocorrendo teste ao negativo do período. Se por um lado a recorrente confundiu esses conceitos com a da apresentação, por outro, deixou inequívocas suas razões de defesa que sua intenção era mesmo aproveitar crédito decorrente de saldo negativo. Então, eu voto no sentido da provimento parcial o recurso para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo e determinar o retorno dos autos da de origem para que analise o mérito pedido quanto à liquidez. É aquele textozinho que a gente já está acostumado a fazer, retomando a partir daí rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de conformidade em caso de deferimento do pleito. É assim como eu voto, presidente. Ô Dornelas, nesse caso ele mandou 3 DECOMPs, porque o outro é repetitivo, está no nome da relatoria do presidente, né? Porque, na verdade, o que eu estou entendendo é que ele mandou 3 DECOMPs, cada uma com um DARF diferente de estimativa, e, na verdade, essas 3 estimativas vão compor o saldo negativo, né? Tá, isso vai descer e vai ser analisado junto na unidade de origem. Então, eu acompanho aí, que eu concordo com essa conversão. O conselheiro Roberto é que não admitia a conversão da estimativa no saldo negativo. Mas estou de acordo. Eu? Está no mute, presidente. É que eu estou analisando ainda aqui o teor, eu quero saber o erro que ele cometeu, mas eu a princípio também essa troca de direito creditório eu não aceito, não. É que eu estou querendo ver se tem alguma coisa aqui que me fizesse convencer de que ele realmente errou, efetivamente, mas eu acho que não, porque parece que ele está botando os valores de débito, são os valores exatamente da estimativa recolhida, não é o saldo negativo de imposto. Poderia ter uma situação da seguinte, em que ele forma o valor do saldo negativo em DIPJ, mas por um erro de fato,
informa É um difícil pagamento demais acontecer. Normalmente ele coloca o valor da própria estimativa que pagou. e junta. Normalmente é isso. É, Ele entende que aquilo ali seria um pagamento devido. foi isso que aconteceu aqui. Um erro, isso. Então tá bom. Eu nunca vi ele nessas condições, ele colocar o valor do saldo negativo nas 3 DECOM, por exemplo. Impossível. Uhum. Poder, sei lá, às vezes eu difamo. É possível não, né? Mas nunca vi. Normalmente ele bota o valor das estimativas, né? Tá bom, eu já sei como eu voto. Atualizando, então. Tem alguém mais fazer algum esclarecimento? Atualizando, então. Eu voto, eu abro divergência para negar provimento, porque ele está trocando crédito, né? Para manter coerência com outros julgamentos meus. Doutora Bianca. Voto com o relator, presidente. Doutor Lucas. Também acompanho o relator, presidente. E eu vou votar com a divergência também. Eu não aceito essa troca de creditório de estimativa por saldo negativo. Então, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, com os termos do voto do relator. É provimento parcial, né, doutor? Provimento parcial, né? Isso, parcial. Tá bom. Porque é o mesmo caso que a gente discutiu antes, né? Provimento parcial para reconhecer a possibilidade de transformar só que aqui a óbice é outra, né? Em vez de DCTF, a óbice é a troca de saldo negativo. Então, dá provimento parcial, o resultado reproclamando, dá provimento parcial recurso para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito em saldo negativo, da estimativa, efetivamente, e determinando o retorno dos autos de origem para análise de liquidez e certeza na forma do voto do relator, por maioria de votos, vencido o doutor Lisandro e eu, que negávamos provimento ao recurso. É isso aí. E indo para o outro, o 33, lá é a multa decorrente, a multa lá de 50%, não tem questão aqui de má-fé, nada disso. Aí eu entendo que deve sobrestar em razão dessa nítida correlação com esse processo principal. Aí eu voto por converter o processo de diligência. Nesse caso, eu vou acompanhar o relator, porque a gente não tem decisão de mesma instância. Então, até porque vai ter um novo despacho decisório, uma nova manifestação. Inclusive, eu vou adotar exatamente esse direcionamento. Quando eu tiver a mesma instância, eu vou colocar, como fez o Lucas aí, colocar tudo para poder... Quando eu negar provimento, eu vou para frente. Porque aqui ficou pendente, né? Aqui vai ficar pendente de uma decisão, vai saber... De uma decisão de instância inferior. Eu vou adotar exatamente esse mesmo direcionamento. Então não vou ter errado no Lucas. Agora o doutor Lisandro vai aceder à diligência agora? Não. Aí eu acompanho o relator por considerando... Pela colegialidade, né, Lisandro? Nesse caso eu acompanho. Eu também. Porque você já sabe o resultado de lá, né? A decisão passada. Sim, eu também. Né? Tá. Doutora Bianca? Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas acompanha também, né? Acompanho também. Uhum. Eu também, por colegialidade, vou acompanhar também, então ele fica por unanimidade de votos. Aqui é realmente converter o julgamento de diligência para sobrestar, né, doutor Daniel? Converter o julgamento de diligência para sobrestamento do processo, nos termos do voto do relator, esse é o resultado do 33. Só uma coisa, o resultado do 68, aquele por maioria do resultado de provimento parcial, também é o dos 69 e dos 70, que são os repetitivos. Boa. Ele jogou 68, 69, 70 e agora jogou 33, né, doutor Daniel? É isso aí. Tá bom. Então, pessoal, ainda temos 10 minutos aí. Então, 34 agora. Então, da costeira terminou, né, doutor Daniel? Não tem mais nada, não. Não. Tá bom. Então, item 34, volta a ser o doutor Lucas. Recorrente STR Consultoria e Negócios. Tema é IRPJ, multa de ofício qualificada por prática reiterada. Obrigado, presidente. Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte e seus responsáveis, Rafael e Sérgio. O citado auto combinado com o relatório fiscal exige recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 1.258.000, assim discriminado, IRPJ CSLL. Tá? Há incompatibilidades entre as declarações de informações econômicos fiscais da pessoa jurídica
DIPJs, ano calendário 2012 e 13, e as declarações de débito e crédito DCTFs para o mesmo período. Após intimações, foram apresentados livros diários e razões e notas fiscais de prestação de serviço. Com base nessa documentação, foram apuradas receitas conforme tabela abaixo copiada. Esses valores, segundo a autoridade fiscal, são coincidentes com as declarações de imposto de renda retido na fonte. Chamada ao processo para se manifestar quanto às receitas, a impugnante manteve-se silente. Assim, os valores apontados na tabela anterior foram considerados como receita bruta trimestral relativamente aos anos calendários 12 e 13, no qual será aplicado o coeficiente de presunção de 32%. Foi aplicado. O IRPJ e a CSLL retidos na fonte foram descontados na apuração dos tributos a recolher, consubstanciados na lavratura do auto de infração. É aplicado multa de ofício qualificado de 150. E, por último, o sócio, Rafael, e o administrador Sérgio foram erigidos à condição de responsáveis tributários solidários pelos créditos tributários apurados na presente ação fiscal, sendo lavrado termo de sujeição passiva. Resignados com o lançamento do auto de infração, o contribuinte e os responsáveis apresentarem uma única impugnação os argumentos sucintamente resumidos a seguir. Esclareceram que a fiscalizada, o titular da empresa individual e o administrador não agiram de má fé com relação às declarações, que a empresa suportou período de inadimplência por parte de seus clientes, gerando equivocado procedimento perante a Secretaria da Receita Federal. E durante os anos calendários fiscalizados, 12 e 13, emitiu notas fiscais. No entanto, não recebeu os respectivos valores a título de pagamento pela prestação de serviços e, em consequência, não quitou os impostos devidos por desconhecimento, retificando as declarações para que elas espelhassem a realidade dos fatos. Assim, houve mero erro formal e não prática de crime. Ela zerou as declarações depois. Se não houve prática de crime, não haveria que falar em responsabilização. Agora, a questão da DRJ de Belo Horizonte, julgamento procedente o pleito do contribuinte, em decisão assim emendada. Multa de ofício qualificada duplica-se o percentual da multa de ofício a ser aplicada se estiverem comprovadas as circunstâncias previstas na lei como caracterizadoras da infração. Resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de conformidade, em especial que a multa jamais poderia ter sido imposta unilateralmente, sem oportunizar esclarecimentos de defesa do contribuinte. A boa-fé do contribuinte deveria ser presumida, tendo em vista que teria atendido todas as determinações do fisco. A multa aplicada seria excessiva, desproporcional e sem razoabilidade. Deveria ser obedecido o princípio constitucional da vedação ao confisco. E não haveria razão para a responsabilização solidária dos sócios. Por fim, requeriu o cancelamento da multa de ofício e a responsabilização solidária dos sócios, seja pela nulidade ou pelo ato desproporcional e sem razoabilidade, e em caso de não atendimento do pleito, que a multa fosse aplicada no patamar de 20%. Passando ao voto, recurso voluntário tempestivo. A delimitação do escopo. Inicialmente, se faz entender esclarecer que, em que pese se tratar de auto de infração de lançamento de RPJ CSLL com multa de ofício qualificada, o litígio somente foi instaurado em relação à multa e à responsabilização solidária dos sócios. Tanto é que, na decisão recorrida, o relator do voto condutor expressamente consignou, em virtude da não impugnação de parte do crédito tributário, tributos, houve a transferência desse crédito não impugnado para o processo administrativo número tal. Assim, resta delimitado o escopo do recursal, tão somente em relação ao pretenso cancelamento da multa de ofício e da responsabilização solidária. Afronta ao devido processo legal. No mérito, o recorrente defende que a multa não poderia ser atribuída sem antes ter sido oportunizada ao contribuinte contraditório à ampla defesa, o que feriria o devido processo legal, entendendo que não há como impor unilateralmente a multa sem ser oportunizado pelos esclarecimentos e defesas do contribuinte. A alegação recursal, entretanto, não merece acolhida, tendo em vista que durante a fiscalização, em que pese tratar-se de procedimento inquisitório, foi oportunizado ao recorrente a sua manifestação, apresentação de esclarecimentos através de intimações, tendo inclusive apresentado livros diários, razão e nota fiscais após uma das intimações. De posse da documentação, a fiscalização, ao chegar na conclusão da receita bruta do recorrente, intimou por 2 oportunidades, porém nenhuma foi respondido. Veja trecho a seguir, extraído do TVF. Foi intimada a se manifestar sobre os valores das receitas apontadas na tabela 1. Reintimada a fiscalizada nos mesmos termos. Comunicado por e-mail à procuradora da fiscalizada. Decorrido o prazo concedido, a fiscalizada não apresentou qualquer manifestação. Assim, não há razão para a alegação de ausência de cumprimento ao devido processo legal que ressalte-se. Inicia-se com a impugnação no âmbito do processo administrativo fiscal e vem sendo cumprido, tendo em vista a presente análise do recurso no âmbito deste conceito administrativo. Presunção de boa-fé do contribuinte. Afirma o recorrente
que, devido ao fato de ter atendido a todas as determinações do sujeito ativo, a sua boa-fé deveria ser presumida, mencionando que, sempre que notificado, sempre atendeu às determinações da autoridade administrativa. No presente caso, tal assertiva não condiz com a realidade. Vide trecho acima destacado do TVF, em que a autoridade fiscal intimou o contribuinte por 2 oportunidades para se manifestar a respeito da receita bruta trimestral apurada e não obteve resposta. A boa-fé, entretanto, não está vinculada ao atendimento ou não, especificamente das intimações, mas em todo o contexto em que a atuação foi inserida. Não se trata de um mero descumprimento de intimação com posterior apresentação de razões e conjunto probatório robusto, capaz de desconfigurar o trabalho fiscal. Pelo contrário, tanto em sede de impugnação quanto no presente recurso voluntário, não somente são trazidos elementos de fato, sem qualquer elemento probatório capaz de assegurar legitimidade ao alegado. Exclusão da multa em razão de boa-fé e inconstitucionalidade da multa de 150%, caráter confiscatório. Dentro recorrente, a exclusão da multa de ofício qualificada sobre o montante apurado de imposto devido por entender que teria agido de boa-fé e restaria ausente a culpa. Assevera ainda que a cobrança seria inconstitucional e teria o caráter confiscatório. O entendimento não merece prosperar. A cobrança da multa decorre de letra expressa de lei e a sua fixação, referido percentual, se dá para os casos, dentre outros, em que haja falta de pagamento ou requerimento do tributo com caracterização de dolo, nos termos do artigo 44, parágrafo 1º da lei 9430. A fiscalização assim fundamentou o dolo. No primeiro momento, a fiscalizada, tendo auferido receitas nos anos calendários 12 e 13, apresentou DCTFs declarando o IRPJ e CSLL incidentes sobre tais receitas. Todavia, no segundo momento, apresentou DCTF certificadoras nas quais não constam quaisquer débitos de IRPJ e CSLL, ou seja, as DCTF certificadoras estão zeradas. Apesar de saber que tinham débitos de IRPJ e CSLL no período, a fiscalizada optou por declarar ao fisco que não tinha quaisquer débitos zerando as DCTFs. O restante eu vou passar, pedir licença para não ler. O presente caso se enquadra perfeitamente na previsão legal, não havendo que se falar em exclusão da multa em razão da boa-fé, tampouco por ausência de dolo. A multa de ofício não decorre da má-fé do contribuinte, mas da ausência do cumprimento do dever fiscal. Tendo em vista restar caracterizado o dolo, o percentual de 75% da multa de ofício restou majorado para o patamar de 150%, conforme previsão legal. Quanto ao alegado efeito confiscatório, eu trago a súmula CAF número 2, que não somos competentes a analisar a inconstitucionalidade de lei tributária, e a responsabilidade solidária, eu também coloquei que ela decorre do dolo, da existência do dolo, e foi fixado com base no 1353. O TVF está, na minha visão, perfeito em relação a essa imputação. Eu estou claro, portanto, que não se trata de um mero inadimplemento da obrigação tributária, mas de ação com infração à lei, razão pela qual correta a imputação da responsabilidade aos gestores da pessoa jurídica. E assim eu voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. Algum esclarecimento, pessoal? Acho que para mim está bem claro aí a questão essa do agravamento da multa. Existe uma diferença, às vezes você erra, mas você, nesse caso, para mim, restou comprovado um dolo específico, porque ele declarou, até o recurso dele é quase com uma confissão do dolo, que ele diz, não, eu tinha declarado, não recebi o pagamento, e aí eu retifiquei para zerar a declaração, para representar a realidade, porque ele não recebeu o pagamento. A gente sabe que isso independe, né? Regime de competência, caixa, enfim. Então, ele sabia exatamente o que estava fazendo e zerou a declaração, ou seja, a prestação de informação falsa, que ele tinha perfeita consciência de que era falsa. Então, eu acho que tem aí um ilícito típico a justificar a qualificadora, bem como o ato com infração à lei, para justificar a responsabilidade dos sócios. Eu não tenho dúvida, sim. Tá bom. Então, o doutor Giovana acompanha, negando provimento. Doutor Dornelas. Está mudo, doutor Dornelas. Eu acompanho também, presidente. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também, presidente. Eu também vou acompanhar. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Pessoal, são 6 horas. Eu acho que a gente tem uns 25 processos ainda para trás. A gente pode interromper e amanhã vai ter que esticar realmente, não vai ter jeito. Acho melhor. Mas aí amanhã já sabe que vai ter que ser bem corridinho, né? Porque acho que tem uns 25 que foram para trás. Contando manhã e tarde. Não contei não, mas acho que é por aí. A ordem de grandeza é essa. Então, presidente, a gente não poderia interromper a gravação para liberar o apoio
E aí a gente continuaria adiantando alguns processos ainda da pauta de hoje, pelo menos mais uma horinha, uns 40 minutos, enquanto a gente aguentar. Eu voto a favor disso, mas queria ouvir vocês. Eu acompanho vocês também, é melhor. Tá bom. Por mim, tudo bem. Tá. Se for o caso, se Bem, precisar, o próprio Dornelas fazer um intervalo, não sei, assim, e a gente passar mais um tempinho. Não, por enquanto, minha amor, Raquel já esteve aqui, eu posso seguir aqui com vocês. Patrícia. Eu tenho um apoio aqui que está com o meu bebê até 6:45, que eu pedi. Tá bom. Então, Patrícia, pode interromper a gravação? Ok, presidente, gravação interrompida.